Não. Acho que eu estava com o meu microfone desligado, hein, pessoal? Bom dia de novo. É isso, depois de cogel, gente, a pessoa fica um pouco desequilibrada. Mentira, ao contrário. Mas é isso, pessoal. Bom dia, desculpem a falha técnica, meu microfone estava desligado, mas a gente está muito feliz de estar aqui mais um sábado no programa Luz do Amanhã, pela Rádio Jornal AM 1560. Uma delícia a gente poder conversar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, pelas ondas do rádio. E eu quero dar bom dia ao meu amigo Jairo. Primeiro, Jairo, bom dia. Bom dia, meu amigo Kiko. Bom dia aos convidados aí. Tenhamos um sábado. E agora eu quero dar bom dia à minha parceira aqui de mediação, a Cristina. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio AM. É com grande alegria que estamos aqui nesse sábado para compartilhar Muito bom, obrigado, minha amiga. Kiko, seja muito bem-vinda aqui no nosso trabalho. Kiko, o som está retornando, está indo e voltando. E aí, quem deixou aberto aí o som, captando. O som de algum microfone está voltando na microfonia, ok? Sim, vou ver se eu consigo corrigir isso aqui, eu e a Cristina. Cristina, quando a gente estiver falando, a gente mantém o nosso microfone ligado. Quando a gente não for falar, a gente fecha o nosso microfone, combinado? Para ver se melhora um pouco aí. Bom, meus amigos, nessa segunda parte do nosso programa, né, depois dessa mensagem linda aí que o nosso companheiro Alexandre Mescolin deixou para nós convidamos a esses corações amigos que sintonizam conosco pelo nosso programa Luz do Amanhã, promovido pelo Centro Espírita Tintino Pires, para imaginarem Jesus entrando dentro dos seus lares, no local de trabalho de vocês, se estiverem no carro, que Jesus seja uma carona muito especial, e que você, por meio dos seus pensamentos, entregue na mão desse mestre de amor e bondade todas as suas preocupações, suas angústias, suas incertezas, porque a vida é feita disso, não é? Mas tenha confiança do amparo, do sustento, da espiritualidade superior, já que você escolheu por livre e espontânea vontade estar sintonizado conosco. Não que sejamos especiais, mas aqui a nossa proposta é de nos aproximarmos cada vez mais em entendimento e em sentimento do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, que o seu coração nesse momento seja envolvido em bênçãos, em paz, em harmonia, para que você retire da mensagem de hoje, trazida pelo nosso companheiro Marcos de Mário, as melhores lições para a sua vida e que você siga adiante, avante, com a confiança em Deus restabelecida. Então, Cris, vamos trazer o Marcos para cá, para a nossa plataforma, dando boas-vindas a esse nosso companheiro. Marcos, seja bem-vindo, meu parceiro. Que alegria ter você conosco aqui em mais essa manhã de sábado. Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês. Mas hoje eu a única voz que eu estou ouvindo aqui é a sua. E não estou vendo nenhuma imagem. Mas assim, eu muito eco, assim, a conversar um pouco mais sobre o Evangelho.
Será que a gente consegue melhorar isso? Ô, Cristina, fala alguma coisa para ver como é que está aí o som para o nosso amigo Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. É com grande alegria que a gente te recebe nesse espaço para juntos a gente aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo. Seja muito bem-vindo. Agora deu para ouvir. Ah, muito bom. Vai dando certo, gente. Vai dando certo. É só a gente insistir com Jesus que vai dando certo. Marcos, meu amigo, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o que eu mais amo de toda a obra. Tem duas frases nesse capítulo do Evangelho que eu acho que são as máximas da minha vida, assim, embora eu não consiga colocar muito em prática, porque eu sou um espírito muito atrasado, mas sempre que eu posso, eu tento refletir sobre elas e tento cada vez mais, né, trazê-las para o meu dia a dia. Mas hoje a gente vai falar, então, sobre a mão esquerda e a mão direita, né, dentro do contexto aí do Evangelho, inspirado no Sermão do Monte. E aí, meu amigo, como seguir esse conselho, né, essa orientação de Jesus num mundo que numa atualidade, né, vamos falar assim, que é extremamente exibicionista, né? Como é que a gente faz, né, com que o que a nossa mão esquerda faça que a direita não saiba, ou vice-versa, não necessariamente nessa mesma ordem? É com você a palavra, meu amigo. Bem, há que se considerar, acima de tudo, a humildade. Porque esse ensino de Jesus, claro que ele é ligado à caridade, mas, acima de tudo, é um ensino para aprendermos a humildade. Nós somos necessitados, sim, da realização do bem e de recebermos o bem. E Jesus é muito claro que, ao fazermos o bem, nós não precisamos, nós não devemos, não necessitamos ostentar isso, mostrar para todo mundo o que estamos fazendo ou deixando de fazer, que era muito típico na época de Jesus, porque tanto fariseus quanto saduceus, os doutores da lei mosaica da época, eles gostavam sempre de ostentar, ou seja, de aparecer, de mostrar, de dizer que tinham sido eles que tinham feito aquilo, e isso é falta de humildade. Na verdade, é o contrário, né? Porque isso é orgulho, é se engrandecer quando a caridade tem que sair do coração. Você vai ao encontro da dor, do sofrimento, você dá daquilo que você é, daquilo que você tem, se retira e continua o seu trabalho, e ninguém precisa ficar sabendo. Então, diante do exibicionismo, que você colocou muito bem, dos dias atuais, e hoje em dia esse exibicionismo ganhou uma vitrine esplendorosa, que é a internet, através das redes sociais, nós temos que aprender a humildade. Porque o que é da terra, é na terra que fica. Como o próprio Jesus coloca aqui, segundo Mateus, lá no seu capítulo 6, aquele que se exibe, aquele que se acha, aquele que fica espalhando aí pelos quatro cantos o bem que faz, não deixa de ser o bem, obviamente, esse já vai ganhar o seu prêmio aqui mesmo na Terra, porque quando retornar ao mundo espiritual, ele terá que dar conta desse exibicionismo, dessa ostentação, desse orgulho de ficar dizendo, tá vendo? Ó, fui eu que ajudei lá no centro espírita. Não fosse eu, eles não iam completar as cestas básicas para famílias assistidas. Eu fiquei sabendo lá do problema do fulano, eu fiz uma indicação, eu consegui o emprego para ele, eu isso, eu aquilo. Bem, se você está procurando servir aos homens, aos seres humanos, e não a Deus e a Jesus,
não há muito o que esperar depois da morte, quando retornarmos ao mundo espiritual. Então, é um chamado que Jesus está nos fazendo, quando ele diz, olha, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita e vice-versa, é um chamado para trabalharmos a humildade. Porque o que interessa não é o conhecimento dos homens sobre a caridade que você faz. O que interessa é a sua consciência tranquila, sabendo o que você está fazendo, e Deus, porque Deus sabe de cada um de nós os seus filhos. E é isso que vai vigorar, é isso que importa no retorno ao mundo espiritual. Então, nós temos realmente um trabalho gigantesco a fazer conosco mesmo, que é combater o orgulho através da humildade, combater esse exibicionismo através da prática legítima e oculta da caridade e sem esperar louvores dos seres humanos. Ô Marcos, Sim. Como que fica? Eu tenho, às vezes, assim, eu já ouvi vários pontos de vista a esse respeito e concordo exatamente, né, com isso que você estava falando, mas, por exemplo, como que fica esse equilíbrio do não exibicionismo lógico, mas muitas vezes da gente demonstrar, não o que a gente está fazendo, mas demonstrar a obra, talvez até como incentivo para que outras pessoas sigam esse exemplo, mas sem que a mão direita saiba o que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Claro que mostrarmos ao mundo as obras beneméritas é importante, com toda a certeza. Então, nós divulgamos, só para darmos alguns exemplos aqui, divulgamos, por exemplo, o movimento do Fraternidade Sem Fronteiras, os Médicos Sem Fronteiras, e assim por diante. É importante, porque isso faz com que as pessoas conheçam essas obras, conheçam as necessidades humanas, as misérias humanas, e se predisponham a realizar, então, alguma coisa a benefício do próximo. Por isso que no Centro Espírita, por exemplo, nós temos que divulgar a existência da área da assistência e promoção social espírita, o que fazemos, o que se pode fazer se houver o engajamento da maioria. Então, essa é uma divulgação útil, mas sem ostentação. Ou seja, nós divulgamos que existe essa atividade, nós divulgamos que existe essa organização que beneficia o próximo para fazer com que as pessoas se engajem, para fazer com que as pessoas desenvolvam em si a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro e sentir o outro. Então, é importante que isso aconteça. Então, é uma questão de divulgar a prática do bem e a necessidade de praticarmos o bem. Agora, temos que tomar cuidado com isso, e um bom exemplo é a Madre Teresa de Calcutá, esse espírito valoroso que marcou a história da humanidade lá a partir da Índia, aquele trabalho benemérito, maravilhoso de coração que ela realizou. E, na época, muitas pessoas queriam apoiar e queriam fazer uma grande campanha na Europa para angariar fundos, né, para toda a organização da Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia. E assim foi feita uma reunião a qual ela compareceu. E começaram a mostrar a ela como é que eles estavam pensando em fazer a campanha, que ia utilizar a televisão, o rádio, a internet, etc. E que as empresas associadas a essa campanha já estavam predispostas a bancar 1 milhão de euros para fazer a campanha, na esperança de arrecadar mais de 10 milhões de euros para aquela obra de caridade da Madre Teresa de Calcutá. Ela, então, quando ouviu toda a explanação, disse: bem, eu quero agradecer imensamente a tudo isso, tá? Mas se
as empresas que estão se associando para fazer a campanha para a minha obra lá na Índia, já estão predispostas a aplicar 1 milhão de euros, eu solicito, então, que não apliquem esse 1 milhão de euros nessa campanha de divulgação e de arrecadação, mas que apliquem esse dinheiro agora, já, lá na minha organização, porque vocês sabem o que 1 milhão de euros pode fazer aos meus pobres e miseráveis. Então, ao invés de gastar isso para fazer toda essa publicidade em todos os países europeus, que vocês mostrem a obra, mas sem gastar essa verba fantástica, fabulosa, e que pode sustentar a organização lá na Índia durante muito tempo. E aí conta-se que a reunião foi encerrada e, de fato, as empresas doaram o dinheiro e foi feita uma campanha meio que boca a boca ali, junto às mídias de comunicação na Europa, né, sem que se gastasse aquela verba fantástica, né, e ela colocou, gente, o trabalho lá é humilde, tá? Eu não estou aqui querendo aparecer pela Europa toda, tá? O objetivo não é esse, tá? Que conheçam a obra, mas que canalizem, então, os recursos para essa obra. Então, nós vamos divulgar, que é importante, mas tomando muito cuidado, porque não queremos ficar aparecendo, porque muitas pessoas podem confundir isso e achar que estamos aparecendo por orgulho, e até que a obra é nossa. A obra não é nossa, a obra é de Deus, a obra é de Jesus, é para o bem do próximo. Então, divulguemos, porque é importante, mas tomemos cuidado nessa empolgação ao divulgar para não haver desvios do nosso próprio trabalho e do trabalho da organização. Eu estava refletindo aqui sobre a pergunta da Cris e da sua resposta também, e fiquei pensando que uma alternativa, não sei se você concorda, Marcos, seriam que essas divulgações sempre viessem por meio da instituição e nunca por meio de uma determinada pessoa, né? Porque eu acho que o que inflama esse ego é quando esse trabalho leva o nome de uma determinada pessoa, né? Agora, quando ele ganha vulto, né, notoriedade a partir do nome de uma instituição séria, eu acho que ele é louvável, né? Então, o que a gente está querendo dizer? Olha, por meio de um esforço coletivo, comunitário, nós estamos conseguindo fazer alguma coisa numa determinada área da sociedade. Seria um caminho menos personalizado, vamos dizer assim? Sem dúvida, Kiko. Realmente esse é um caminho importante. Nós conhecemos, aqui na nossa história humana e na história aqui do Brasil, várias organizações beneméritas e que depois que seus líderes desencarnaram, essas organizações não conseguiram se sustentar, porque, na verdade, elas viviam do carisma desse líder. Esse líder foi embora, a organização não consegue se sustentar. E nós, espíritas, temos que compreender bem isso, porque o espiritismo é uma doutrina que não se personifica em ninguém. É a doutrina dos espíritos. Os espíritos é que se manifestaram através de diversos médiuns, em diversas épocas e em diversos países, e trouxeram os ensinos sobre a imortalidade da alma, a vida após a morte, a reencarnação, a mediunidade, a lei de evolução e assim por diante. E Allan Kardec, que é o nosso chamado codificador, fez o trabalho humano de organizar esses ensinos, colocá-los num corpo de doutrina, estudá-los e mostrar a sua aplicação. Mas o espiritismo não depende, e nunca dependeu, de Allan Kardec. Então,
nós precisamos, você colocou muito bem, divulgar a instituição, a organização. E aqueles que vão aparecer aí à frente dessa divulgação, que sejam pessoas as mais diversificadas possíveis, ou seja, que não se concentre numa pessoa. E o Centro Espírita é a mesma coisa, porque o Centro Espírita não pertence ao seu presidente, né, ao seu diretor-presidente. É uma obra coletiva, como o próprio Espiritismo é. E se nós tomarmos esse cuidado, de fato, as lideranças podem se suceder, mas a organização continuará ali firme e forte, porque ela não depende de uma pessoa que a personifica. E, aliás, vocês tomam muito cuidado com isso, porque quando você permite que você seja a cara da instituição, o rosto da instituição, você corre um perigo muito grande de se deixar levar pelo orgulho e de começar a considerar que aquela organização só é o que é e só faz o que faz graças a você. E aí o orgulho já lhe dominou. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então temos que descaracterizar a obra de caridade da pessoa. Isso é muito importante, e que ela tenha toda uma organização administrativa, financeira, que independa deste ou daquele, mas que o coletivo dos seus voluntários, dos seus trabalhadores, é que realize essa organização. Então, eu acredito que a luz da doutrina espírita seja, de fato, o melhor caminho. Agora, Marcos, vamos continuar falando de caridade despretensiosa, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz um item para nós nesse capítulo que eu acho também incrível, que fala dos infortúnios ocultos, né? Nós estamos vendo, com muita dor no coração, a tragédia que se repete todo início de ano, né, nos litorais, ou nas regiões serranas do nosso país, do deslizamento, né, de encostas, soterrando casas e ceifando vidas. Isso nos dói muito, porém, o que acontece? A mídia joga os holofotes em cima dessas grandes tragédias, o que é natural, é compreensível, né? E a partir disso, esses locais, eles ganham, né, uma ajuda, né, um suporte, que é claro que jamais vai preencher o vazio, né, daquela perda, né, ou daquele desconforto todo, porém, permite que as pessoas retomem suas vidas com alguma dignidade. Só que o Evangelho vem trazer para a gente também a questão do infortúnio oculto, né, aquele que não tem foco sobre ele, né. E é um item muito interessante que Kardec traz para nós, porque ele nos provoca a procurar esse infortúnio oculto, né, e doar algo de nosso, né, para essas pessoas que estão fora dos holofotes ali, né, de uma campanha determinada. Você consegue desdobrar um pouco desse raciocínio para a gente, por favor, Mar? Essa é uma parte muito importante aqui do Evangelho. De fato, claro que é importante nós atuarmos também nas grandes tragédias para amenizar a dor, o sofrimento daqueles que estão nessa situação. Mas não podemos esquecer que no dia a dia, ao nosso redor, com o sol maravilhoso sobre as nossas cabeças e sem nenhuma tragédia que a mídia possa explorar, então, ao nosso redor, nós temos pessoas que estão passando por dramas íntimos, familiares, e que às vezes não espalham esse drama, e que nós precisamos ficar atentos em relação a isso para podermos agir e auxiliar. Conta-se que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, que era uma pessoa de muito bom coração, que ele, em contato com os mais diversos
amigos, as mais diversas pessoas, depois de ter criado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita legalizado do mundo, que nas conversas que ele tinha com todos, ele ficava sabendo dos infortúnios ocultos, de casos, de problemas dessa e daquela pessoa. Como ele era alguém muito, muito ocupado, o que ele fazia, então? Ele pegava o que ele tinha, isso é uma coisa impressionante, temos que lembrar que Kardec vivia da sua aposentadoria, e nada mais do que isso. E ele, então, pegava do que tinha, colocava no envelope, chegava lá para o amigo e dizia assim, olha, você tem condição de levar esse envelope lá para a família tal, lá para fulano, ou para fulana? Aí o amigo dizia, sim, tem. Então leva, é uma ajuda, tá? É uma ajuda para ele. Mas não diga quem enviou. Diga apenas que foi um amigo, tá? Um amigo seu, e nada mais do que isso. E assim ele fazia para atender esses infortúnios ocultos. Então você pode comprar o remédio, o medicamento, para alguém que está com problema de saúde, mas não tem o recurso financeiro, compre e faça a doação. Você pode doar uma cesta básica a uma família que você acaba de conhecer, ou que você sabe que está aí passando por necessidades. Então, compre os mantimentos, faça a doação. Então, isso é ir ao encontro do infortúnio oculto. Saber que alguém, você ouviu alguma coisa aqui no seu vizinho, achou isso meio estranho, chegue perto aí do seu vizinho, da sua vizinha e pergunte se está tudo bem, está precisando de alguma coisa. E às vezes a pessoa precisa também de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma orientação moral, porque tudo isso faz parte da caridade. E essa caridade é a mais meritória perante Deus, ou seja, perante a lei divina. Não fiquemos, portanto, esperando acontecer uma tragédia para nos movimentarmos na caridade. Diariamente, Deus nos oportuniza fazermos a caridade. Aliás, isso me faz recordar agora aqui uma história que está no livro Jesus no Lar, do espírito Ney Lúcio, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é aquela história que Pedro, isso depois da crucificação de Jesus, Pedro está lá meditando, puxa, eu quero fazer o bem, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, Senhor, me manda aí as oportunidades. E aí Jesus aparece a ele e diz, então bem, Pedro, então amanhã eu vou colocar você em serviço. Aí Pedro fica super alegre, mal dorme, esperando o sol raiar, e ele está ali em casa, e não está acontecendo nada, alguém bate a porta. Ele vai lá atender. E era um alcoólatra conhecido lá da comunidade, vivia bêbado, não fazia o bem a ninguém. Ele olha assim, o que você quer aqui? Não, porque você só fala da boca para fora, qualquer ajuda que eu lhe der, você vai voltar para a bebida, sai daqui, não sei o que e tal. E aí depois teve um segundo caso, depois teve um terceiro caso, e assim o dia passou. Anoiteceu, e Pedro está lá triste, meditando. Jesus esqueceu de mim, disse que eu ia trabalhar hoje na caridade, e nada. E aí Jesus aparece para ele, fala assim, e aí, Pedro, qual é o problema? Senhor, e aí? O trabalho que o senhor disse que eu ia fazer hoje? Como não, Pedro? Eu lhe enviei todas as oportunidades para você fazer a caridade. Como é que é, senhor? Sim. Olha só, lembra que de manhã eu enviei para você o fulano, para que você o amparasse, orientasse, para que ele pudesse se reforçar e conseguir sair do campo da bebida e da mendicância. Lembra que depois, na hora do almoço, eu te mandei a fulana
que você classificou como sendo de má vida, mas que justamente ele precisava conhecer o Evangelho, era para você ter ensinado o Evangelho a ela. E depois, no final da tarde, eu mandei para você o fulano, assim, que você... Ou seja, eu lhe dei todas as oportunidades para você fazer a caridade. Ou você acha que caridade é só nas grandes coisas? Então, o infortúnio oculto está nos aguardando, e nós não podemos também esquecer que amanhã pode ser o nosso dia. Ou seja, eu posso passar por algum problema, por alguma situação, em que vou depender do auxílio de uma outra pessoa que talvez eu nem conheça. Então, é muito importante estarmos sempre prontos para atender, seja lá onde for que estivermos e qual for a situação. A dor e o sofrimento não tem hora marcada, não tem dia marcado, nada disso. E nós precisamos, então, estar sempre nos movimentando a benefício desses infortúnios ocultos. Isso é prestar a caridade. E é claro que ninguém precisa ficar sabendo, porque caridade e humildade se dão às mãos. E isso é que é o mais importante. Ô, Marcos, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque muitas vezes, e até eu mesmo já passei por isso, de ficar assim, igual o Pedro, né? Querendo fazer um trabalho, mas um trabalho que a gente acha que não é orgulho, mas é uma coisa de que fosse salvar o mundo. E muitas vezes, a gente ajudando uma pessoa com uma palavra, a gente já está fazendo uma obra muito mais importante naquele momento. Mas uma coisa que, aproveitando esse gancho que você estava falando, e que muitas vezes a gente comete, né? E que é assim, tem que ter um equilíbrio muito grande, parece que é uma linha muito tênue, que a gente, quando vai ajudar, muitas vezes a gente ajuda, mas quase que querendo impor condições, mudar a vida da pessoa, humilhando muitas vezes, né? A gente ajuda muitas vezes humilhando a pessoa. Fala um pouquinho disso para a gente. Temos que tomar cuidado com isso. E nós temos o exemplo de Simão Pedro, que depois de Jesus, Simão Pedro também passou a pregar o evangelho e a curar os enfermos. E há aquela cena maravilhosa, né, que a pessoa curada olha para Simão Pedro e faz a pergunta que é natural: quem é você? Querendo saber quem era ali o seu protetor, a pessoa que o havia ajudado. Simão Pedro olha para ele, recorda as lições e os exemplos de Jesus e diz simplesmente: eu sou teu irmão. E é isso que tem que estar conosco. Nós somos irmãos dos nossos irmãos e irmãs aqui em humanidade. E nada mais do que isso. Então, é ajudar, é auxiliar dentro daquilo que é possível, dentro das nossas condições, fazendo o melhor possível com aquilo que temos e com aquilo que podemos dar, enquanto não podemos fazer melhor ainda. Tá? Esse tem que ser o nosso trabalho. E assim você não permite que o orgulho entre em você e você não vai atropelar o beneficiado. Tá? Você não vai julgá-lo, porque esse é um grande problema que nós temos. E dizemos assim: tudo bem, eu vou ajudar desta vez, mas olha lá o que você vai fazer com a minha ajuda, hein? Nós não temos que tomar esse tipo de atitude. Nós estamos aqui para ajudar. E acabou. Isso é a caridade. Tantas vezes quantas se fizer necessário. Claro que isso não significa que você, sabendo que a pessoa pega a sua ajuda
e utiliza a sua ajuda, na verdade, para alimentar o seu vício, então você que está consciente disso, você tem que mudar a sua ajuda. Porque se você der dinheiro, se você der a roupa, se você der o mantimento, ele vai transformar tudo isso em subsídio para manter o seu vício. Então, nós vamos mudar. Eu falei assim, olha, dinheiro eu não vou lhe dar, mas eu posso lhe dar a palavra amiga, a orientação, posso caminhar com você, eu posso ir com você até a organização que arruma trabalho, eu posso fazer muitas coisas para você, mas eu já lhe ajudei com dinheiro várias vezes. E todas as vezes que eu fiz isso, você fez promessas, mas não cumpriu nenhuma. Você pegou o dinheiro e foi lá para o vício. Eu te dei as roupas que você estava precisando, o que foi que você fez? Você vendeu as roupas para manter o vício. Eu socorri você com a alimentação, o que foi que você fez? Você vendeu o que pôde para alimentar o vício. Então, agora, vou continuar a lhe ajudar, mas de uma forma diferente. Você nunca estará abandonado, mas agora a minha ajuda vai ser de uma forma diferente, tentando lhe reerguer. Então, é isso que nós temos que fazer, sem humilhar, tá? Nós não podemos fazer isso sem nos julgarmos o outro. Eu tive um amigo que dizia, quando nós passava assim, perto de uma comunidade, perto de pessoas vivendo em barraco, e dizia assim, tá vendo? Olha aí. Tudo isso daí, todas essas pessoas aí, elas estão nessa situação de vida porque não querem trabalhar, não querem se esforçar, porque se esforçasse um pouco, ninguém estaria na miséria. Só que ele esquecia da injustiça social que nós implantamos aqui na Terra e que precisamos corrigir. Que é muito fácil você se eximir de responsabilidades e nada fazer a benefício do próximo, alegando que o próximo não merece receber a sua ajuda porque ele é preguiçoso, porque ele é que não quer saber de nada. Não é bem assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Alguém nos pediu a ajuda? Ajudemos. O que essa pessoa vai fazer com a ajuda não é da nossa conta, é da conta dela com Deus. Nós vamos continuar a fazer a caridade. Agora, ela desdenhou do bem que fizemos a ela? Não tem problema. É como Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão bater na casa e oferecer a paz. Mas se a casa não quiser receber a paz, tudo bem. Vocês vão sair, vão sacudir a poeira daquela casa das suas sandálias e vão bater na outra casa. E assim vocês vão prosseguindo. Ou seja, auxilia e passa. É sempre assim, sem tecer julgamentos. E quando não é possível materialmente ajudar, ou quando a pessoa sequer quer também a sua palavra amiga, vamos orar, então, por esse nosso irmão e essa nossa irmã, porque isso também é uma forma de fazer a caridade. Delícia, né, minha gente? Você que está acompanhando a gente aí pelas ondas do rádio, no programa Luz do Amanhã, promovido pelo Centro Espírita Tintino Pires. Estamos aqui hoje com o nosso companheiro Marcos de Mário, conversando sobre a mão esquerda e a mão direita, trazendo para a gente reflexões muito profundas sobre a postura de caridade de toda pessoa que se dispõe a fazer o bem. Marcos, acho que essa mensagem ela tem uma profundidade que às vezes a gente não consegue alcançar, né? A gente acha que ela está falando basicamente da gente fazer o bem, né? De fazer a caridade. E eu acho que não é só isso, né? Ela está trazendo para a gente um indicativo de esforço individual, né? De esforço íntimo, de sair em benefício de uma outra pessoa, esquecendo de si mesmo.
né? Saindo, deixando a persona de lado, né? E fazer o bem, né? Fazer o que é possível por uma outra pessoa despretensiosamente, né? Esquecendo de cada um de nós, né? Às vezes a gente quer carregar esse estandarte, né, da caridade. Que qual de nós não quer, né? A gente às vezes se pega muito nessa postura vaidosa, e Jesus está trazendo para a gente aqui essa provocação, né? Olha, a caridade em si mesma, ela é uma lei, e ela está aí posta ao alcance de todas as pessoas, para que cada um faça o que é possível ser feito, mas que seja feito de maneira despretensiosa por cada um de nós, né? Que a gente entenda que o que a gente está fazendo é simplesmente redistribuir recursos que são divinos. Nada é nosso, não é? Nada é nosso. Então, eu acho que essa mensagem tem uma profundidade assim, incrível. E aí, para você também fazer uma observação e um desdobramento aí em cima desse comentário, eu acho que o que eu estou trazendo aqui casa perfeitamente com o óbolo da viúva, né? Que ela vai ali, parece que até meio sem jeito, meio sem graça, dá aquela pequena quantia, que é o que ela pode dar, que inclusive vai lhe fazer falta, né? Então eu queria que você desdobrasse um pouco em cima dessa passagem, com o enfoque no sacrifício, porque eu acho que, assim, o núcleo desta mensagem fala para a gente sobre o sacrifício. O quanto que eu saio da minha zona de conforto em favor de uma outra pessoa. Nós não temos que estar esperando melhores condições de vida para auxiliar o nosso próximo. É claro que você gostaria de doar lá para o Centro Espírita, por exemplo, não uma cesta básica, mas 10. Mas se você pode doar uma cesta básica, e mesmo com um pouco de sacrifício, doe com todo amor, totalmente desprendido. E doe de você também. Vá lá para fazer parte do atendimento fraterno. Enfim, essa questão do óbolo da viúva, de você dar aquilo que você pode dar de si mesmo e saindo da sua zona de conforto. Eu lembro aqui, Kiko, do queridíssimo amigo Gerson Simões Monteiro, hoje já na pátria espiritual, e certa vez aqui no Rio de Janeiro, nós estávamos encerrando uma atividade dentro do movimento espírita, era ali por volta das 5 da tarde. Ele olhou para mim e disse assim: Marcos, você vai para onde daqui? Eu vou voltar para casa. E nós morávamos em bairros adjacentes, um colado com o outro praticamente. Falei: eu vou te dar a carona. Tudo bem, porque ele tinha carro. Eu aceitei. Encerrado o evento, entramos no carro. Falei: Marcos, você dá passe? Falei: dou. Então, olha só, porque eu atendo algumas pessoas, então o seu fulano, lá no bairro da Lapa, o bairro da Lapa é centro da cidade do Rio de Janeiro. Você me acompanha? Vamos lá? Falei: vamos. Tudo bem. Tinha nada a ver com a direção do meu lar, né, da minha residência. E fomos. Vamos fazer o atendimento, e como nós já estávamos lá na Lapa, ele falou: bom, já que nós estamos aqui, vamos procurar a fulana, que eu quero saber como é que ela está também. E lá fomos nós procurar a fulana. E depois fomos atender não sei quem, e o negócio foi indo. E fomos batendo papo e conversando e trocando ideias, e atende um e atende outro, não sei o quê. Moral da história: quando ele me deixou em casa, já eram 10 da noite. Mas foi uma felicidade enorme ter feito isso. Dar passe. Era o que podíamos fazer. Então, nós fomos fazer. Era um domingo. Tá? Mas e a família? Bom, mas aí você tem que se sacrificar um pouco, não tem? É a benefício do próximo. É aquele que está precisando e não tem nenhuma outra condição. Então, se você pode dar, vai dar. Pronto, e acabou. Então, o óbolo da viúva vai se ligar muito também à questão do infortúnio oculto, né? Uma coisa está ligada à outra. E nós temos que nos acostumar a sair da nossa zona de conforto, para não acontecer
o que o nosso saudoso Richard Simonetti conta numa das suas obras, que, aliás, é o livro Atravessando a Rua, que era lá a pessoa que morava em frente ao centro espírita. E ele admirava muito aquela movimentação toda do centro espírita, mas ele nunca saía do seu portão, nunca, até que ele desencarnou. E desencarnado, lá depois de um tempo no mundo espiritual, dizer, puxa e tal, né? Aí sofria. Aí o guia espiritual disse a ele assim, pois é, meu irmão, mas você podia ter evitado esse sofrimento todo que você teve no retorno aqui ao mundo espiritual. Bastava você ter feito uma coisa. Ah, mas é mesmo? Mas que coisa é essa? O que foi que faltou para mim? Atravessar a rua. Deus colocou na sua frente a sua salvação, o centro espírita, que você admirava tanto o movimento deles, mas você nunca saiu da sua zona de conforto. Você nunca abriu o seu portão para atravessar a rua e ir conhecer o centro espírita e o espiritismo, o que teria mudado completamente a sua vida. Não percamos, então, as oportunidades de colocar o amor em ação, dando do que temos. E se isso exigir algum tipo de sacrifício da sua parte, saiba que será muito mais meritório perante Deus. Então, esse é o nosso caminho, essa é a verdadeira caridade. Ô, Marcos, quer falar aqui? Pode falar. Pode falar, Cris. Você, assim, com essa pergunta, você respondeu uma questão, eu acho que, para mim, fundamental, quando você disse, né, que muitas vezes, quando você abordou aí da família, de muitas vezes a gente fazer esse sacrifício. Porque a gente vê isso muito hoje, não só na casa espírita, mas a gente lembra de fazer o bem ou de ajudar alguém se sobrar tempo na minha agenda, no meu compromisso. Então, a gente vê isso no movimento espírita, muita dificuldade às vezes nas casas, né, Kiko? Muito trabalho, tem muitas obras, muitos trabalhos e poucos trabalhadores. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer algum movimento, não, esse dia eu não posso porque eu tenho isso assim, assim, isso, não sei o quê, e vai colocando, e aqui sem nenhum julgamento, mas a gente vê muitas vezes que são coisas assim, que são banais, né? São os desculpismos, os mais... A gente vê até que para participar de grupos de estudo, hoje eu não posso participar porque está trovejando o meu computador, eu não posso ligar porque está chovendo. E muitas vezes a gente vai criando desculpas, né, para nós mesmos, justamente colocando a família, porque eu tenho que estar presente na família, mas o quanto esses trabalhos, muitas vezes, nos reabastecem para que a gente possa estar em família de uma forma diferente, né? E a gente consegue, né, um equilíbrio, sim, fazendo, ajudando. A gente dessa forma, com todo, né, fazendo bem ao próximo, a gente vai estar muito melhor em família. Não resta dúvida, Cris. É claro que com o Espiritismo nós aprendemos que precisamos ter equilíbrio em tudo. É claro que você tem que dar atenção à sua família. Claro que você tem que dar atenção à sua atividade profissional. E vai dar atenção também ao Espiritismo e às atividades do Centro Espírita. Então, manter um equilíbrio é importante. Mas quais são as prioridades? Porque tudo é uma questão de prioridade. O que nós priorizamos na vida? E o Espiritismo é uma doutrina muito séria, que exige não apenas estudo, mas o nosso comprometimento. E como você colocou muito bem, estar no compromisso espírita, estar no centro espírita, estar no grupo virtual, online, de estudo, é o que nos reenergiza, é o que nos dá parâmetros melhores para melhor atendermos
a família, atender os nossos compromissos sociais e profissionais. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque, como diz o velho ditado, né, o inferno está lotado, né, de pessoas de boa vontade, né, ou seja, que falam da boca para fora, mas nunca realizam, nunca estão predispostos realmente a arregaçar as mangas e fazer a sua transformação moral, a sua reforma íntima e auxiliar na divulgação do espiritismo e na prática do bem, da caridade, através do amor ao próximo. E basta fazermos uma conta muito simples. Frequentar o centro espírita uma vez por semana significa dedicar o quê? 60, 90 minutos ao centro espírita, à atividade espírita. Vamos colocar aí 2 horas, 120 minutos. O que isso significa diante de 24 horas, vezes 7 dias da semana, vezes 30 dias do mês? E não dói, não é mesmo? Não dói, e os ganhos são muito grandes. É a mesma coisa em relação à caridade. Dedicar-se ao próximo não dói, muito pelo contrário. Isso é que vai mostrar o nível do nosso progresso moral. Saiamos da nossa zona de conforto, confiemos em Deus, em Jesus, nos nossos amigos espirituais e coloquemo-nos a serviço. Até que um dia nós vamos chegar ao que chegou Paulo de Tarso. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E aí sim, nós vamos alcançar a verdadeira paz de espírito, a verdadeira felicidade e vamos corrigir todos os desvios provocados pelo egoísmo e pelo orgulho aqui na sociedade humana. Pensemos sobre os nossos valores de vida e quais são as nossas prioridades diante da mensagem do Evangelho e da mensagem espírita. Gente, está chegando ao final do nosso programa. Oh, meu Deus! Nós ficaríamos aqui, né, Cristina, batendo papo aqui horas ainda com o Marcos. Sempre uma alegria recebê-lo com esse raciocínio tão lúcido, né? E com essa voz, esse carinho todo, né, que ele embala a mensagem para a gente. É sempre muito gostoso. Mas, infelizmente, né, a gente finaliza aqui o nosso programa com um gostinho de quero mais. Nós vamos trazer o Marcos outras vezes no programa Luz do Amanhã, e eu devolvo a palavra para ele fazer suas considerações finais. Kiko, eu quero agradecer a você, a todos do Tintino Pires, a todos de Leopoldina, em Minas Gerais, que é, para mim, uma espécie de segunda casa, né? Tantas vezes aí. Então, um abraço e um beijo a todos os telespectadores, nossos internautas, e que possamos cada vez mais conhecer, estudar o Evangelho e o Espiritismo, mas, acima de tudo, fazemos aquele nosso esforço de vivenciar esses ensinos, de colocá-los em prática. É isso que Jesus, nosso mestre, espera de todos nós. E que tenhamos muita paz no nosso coração, muito amor para doar e continuarmos sempre firmes para a frente e para o alto. Um grande abraço a todos. Obrigado, Marcos. Cris, suas palavras. Bom, eu não sei nem se eu posso, mas eu convidaria para a gente começar a caridade. Eu vou dar um exemplo. Nem sair de casa para comer. A gente se dedique 2 minutinhos do nosso dia para fazer oração por todos esses que estão passando por tribulações, que estão partindo dessa vida pelas vias do suicídio, passando por depressões profundas. A gente sabe que esse movimento de transição da Terra, isso mexe com o emocional das pessoas.
Então, que a gente comece exercitando, fazendo orações por todos esses nossos irmãos, por todos nós, pelas vibrações do planeta. Isso já é, eu creio, um exercício para que a gente comece a trabalhar, a se movimentar, sair um pouco de nós em benefício do outro, e estaremos nos ajudando. Muito obrigada por poder estar aqui nessa conversa tão gostosa e aprendendo tanto. Eu me sinto muito feliz e muito lisonjeada e muito com o coração muito grato, porque foi um banquete nessa manhã de sábado. Obrigada. Cris, nós que te agradecemos pelo seu carinho. Fica aí o convite da Cris. Tem muitos infortúnios ocultos precisando de uma palavra amiga, de um sorriso, de uma oração. Então, não percamos a oportunidade. Jairo, meu amigo, muito obrigado por estar ciceroneando aí os equipamentos para que o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, chegue a muitos lares. Que Deus te abençoe e abençoe sua família também, meu amigo. Muito, muito obrigado. Bom, então estamos encerrando o nosso programa. Diga, Jairo. De Mário. Essa Eu dizendo. Tá cortando um pouquinho o áudio, mas a gente agradece o seu... Um abraço. A gente agradece. Um abraço, meu amigo. A gente agradece muito o carinho do Jairo. Gente, sempre com uma energia muito boa, uma boa vontade incrível. É uma figura que a gente, traz aqui no coração. Obrigado, Jairo. Um abraço à sua família. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa Luz do Amanhã. Deus abençoe a todos. Recebam o nosso carinho imenso na sua casa. E até sábado que vem. Um abraço.